Hoje, eu tenho que transportar um doente de Sumaré para fazer uma hemodiálise, por exemplo, aqui, ou no hospital da PUC, ou no Hospital das Clínicas da Unicamp, não é? Eu nem tenho... o motorista de Sumaré talvez não saiba que cuidados que ele tem que dar emergenciais para um dependente de hemodiálise. Se ele tiver uma crise na ambulância, ou se não for ambulância, for no transporte, eu tenho que fazer um plano de logística, de deslocamento desses doentes dentro da região metropolitana, porque é muito comum ele estar num lugar e precisar do atendimento que eu tenho só no Hospital das Clínicas, só no Hospital da PUC, só num hospital particular qualquer daqui. Aliás, é salutar que o Estado concentre alguns atendimentos em alguns lugares. Agora, o atendimento é isso. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos sair um ônibus de manhã da cidade para cá, vem todo mundo tendo... Se um sujeito tiver um ataque dentro de um ônibus desse, perece. Não é? Então, é essa complexidade que nós estamos enfrentando. E a estrutura, o desenho da agência é para provocar a parceria. O programa ou melhor, a ideia que a professora Mel lançou aqui é de colaboração voluntária. Não compulsória, porque não na verdade, compulsória. Exatamente, acho que aí é até importante fazer essa diferenciação. Sim. Não é? O estabelecimento da região metropolitana, por lei, ele estabelece um modelo compulsório, digamos, de compartilhamento e de colaboração. Não é? Mas isso não garante, como o professor Gustavo mencionou, de que de fato as coisas aconteçam, inclusive a contento, ou seja, que haverá uma disponibilidade, uma disponibilização de recursos, a começar pelos recursos técnicos das equipes municipais, não é, preparadas e abertas a esse diálogo metropolitano. Eu acho que uma questão também importante que nós poderíamos destacar aqui, não é, professor Gustavo, e que ainda está por acontecer na região metropolitana de Campinas, é a criação de instâncias de participação da sociedade civil também, que viabilizem essa compreensão da dimensão metropolitana como o locus de vida dessa grande comunidade de quase 3 milhões de habitantes. Porque, de fato, embora no nosso cotidiano sejam super normais esses fluxos e esses deslocamentos, né? Eu mesma sou residente em Valinhos e tenho uma atividade profissional aqui em Campinas, faço diversas coisas nos outros municípios, mas a percepção de que somos cidadãos metropolitanos, não especificamente do município onde residimos, ela não é clara. E, portanto, eu acho que a própria resistência, às vezes, das comunidades em apoiar o seu prefeito, não é? Porque isso é um problema, o prefeito, às vezes, nesse caso, tem que tomar decisões de votar pela aplicação de recursos do Fundocamp para melhorias que são em outro município, quando, na verdade, o município dele contribuiu para aquele fundo e não terá um retorno equitativo, não é? Então, essa questão da dimensão da participação da sociedade civil, me parece que deverá ser, nos próximos anos, um assunto por trabalhar na região metropolitana de Campinas. Há também o Parlamento Metropolitano, que ele não faz parte do projeto formal, legal, não é, professor Gustavo, mas que ele foi instituído pelas câmaras municipais, é um fórum que reúne curioso do desenho, as câmaras. Curioso, desculpe. E aí está na liberdade do desenho do modelo, me parece. O curioso, né? Da concepção inicial do projeto previa um conselho consultivo formado pelos vereadores da região metropolitana, pelos deputados da região metropolitana, por senadores, se tivessem, e por representantes das entidades produtivas. Não é? Então, eu devo... por um fato histórico que é fácil de entender, é o seguinte: a região metropolitana foi criada antes da agência. O Conselho de Desenvolvimento foi criado antes da agência. O fundo foi criado antes da agência. Quando se implantou a agência, o primeiro diretor executivo tentou criar o Conselho Consultivo. Mas aí
os prefeitos temeram perder poder com este conselho. Então, ele foi renegado, ele foi, na realidade, combatido. Mas hoje, por exemplo, a ANCHAM seccional, Campinas, cuja base territorial também não é só a região metropolitana, que é a Câmara de Comércio Comércio americana, que reúne algumas empresas aqui, a Ciesp, a base territorial do centro da indústria, não é o mesmo da região metropolitana. Eu tenho a grande associação comercial, é a Associação Comercial Industrial de Campinas. Aí o comércio ele é dividido também por municípios. Agora, é necessário se promover um avanço e criarmos esse conselho consultivo. Por quê? Porque o comerciante, o industrial, a mão de obra da indústria, ela não é da cidade. Ela é dessa região metropolitana. A migração da força de mão de obra está clara na região. Como você bem Sim. colocou, moro em Sumaré, trabalho em Campinas. Sim. Né? Moro em Valinhos, como é o caso da professora, trabalho em Campinas. Né? O que às vezes, inclusive, chega a ser até um Trabalho certo problema. e posso comprar numa outra cidade. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Quer dizer, é essa institucionalização... Mas ninguém fala em IPTU regional, não, né? Não. Ninguém Ainda fala, não. Né? Aí já é uma brincadeira, né? O que pode ser para alguns municípios muito compensador, né? Ou para alguns cidadãos muito compensador. Mas nós temos dividir uma um pouco coisa essa muito conta. curiosa. Quando todo mundo fala na atratividade da região metropolitana de Campinas, pensa-se em Campinas e não na região. Não na região. No entanto, os terrenos industriais na região, fora do município de Campinas, são mais baratos do que dentro da cidade de Campinas. Não é um defeito da cidade de Campinas, nenhuma crítica a Campinas, mas Campinas, quando faz um programa de atratividade da indústria, conta com recursos que são metropolitanos. Por exemplo... Mesmo que de forma não explícita, não Sim, mesmo, não, lógico. Não é, porque é o seguinte, o aeroporto hoje é o grande concentrador de indústria. E ele está em Campinas, mas o aeroporto moderno tem um arco de influência de 25 quilômetros. Correto. Assim como os rios concentravam a indústria num determinado momento da história, depois a estrada de ferro concentrava, depois a estrada de rodagem, hoje o concentrador de indústria é o aeroporto. Professor... Nós temos empresas que estão fazendo just in time. Recebem mercadorias 15 vezes por semana. Devido ao aeroporto. Devido ao aeroporto. Agora, e ela não está localizada, pregada, colada com o aeroporto, ela não está nem no município onde está. Quer dizer, a questão aeroportuária é uma questão regional. Professor Gustavo, professora Mel, o assunto realmente está muito interessante, mas nós temos limite de horário, limite de tempo. Então eu pediria, primeiro nós vamos pedir para fazer mais uns 4 programas desses, mas eu sei que é um pouco difícil. Precisamos combinar com os telespectadores, a produção, né, não vai deixar. Mas eu gostaria do seguinte, a gente tratou desse tema, né, que é a gestão pública e os desafios da metrópole. Né? Tivemos a presença da professora Maria Amélia Azevedo Leite, mais conhecida como professora Mel da Arquitetura, e tivemos também a participação do professor Gustavo Zimmermann, que é o diretor executivo da GENCAMP. Pois bem, eu queria agradecer a participação da professora Maria Amélia de Azevedo Leite, mais conhecida como professora Mel da nossa arquitetura aqui de Campinas, da PUC, como também o professor Gustavo Zimmermann, que é o diretor executivo da GENCAMP nesse nosso trabalho. Esse é uma realização da TV PUC Campinas, os desafios da metrópole e a gestão pública. Também não esquecendo que esse é um trabalho do Centro de Economia e Administração, CEA PUC Campinas. Muito obrigado.